Galera, tudo bem com vocês? Aqui é Kleber Reis. Vamos falar hoje de um vídeo tão importante, né? Que a gente está se importando muito o nosso futuro do nosso país, né? A gente fala que a aposentadoria do Brasil, o que a gente pensa, né? No caso, a nossa aposentadoria, como vai ser daqui para frente, né? E, e aquela coisa, né? Vamos entender o porquê que a gente tem que juntar dinheiro, né? A gente não fala em termos de juntar dinheiro, mas tipo, a gente pensar lá na frente em relação à nossa aposentadoria no nosso país, né? Você está preparado para o futuro da sua aposentadoria? Muitos vão pensar, se eu chegar a isso e aquilo, mas tem que pensar de agora, né? Tem que pensar de agora. Você tem 30 anos, né, 35, 20 anos, sei lá, entendeu? Tem que estar preparado, porque lá na frente, né, do que está por vir. E a gente pensa muito que nossa aposentadoria vai ser um fracasso, como está sendo nos dias de hoje, né? Pegando salários horríveis, INSS se diz, né, ser que está quebrado, mas na verdade nós estamos no, no futuro, né? A gente nem sabe o que vai ser daqui para frente, tá certo? Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, é muito importante, e vá lá no meu canal, que é o Kleber Reis Oficial, tá certo? Em 2060, né, o Brasil pode enfrentar aposentadorias aos 78 anos, né, segundo o Banco Mundial, né? Imagine você com 78 anos, ainda trabalhando, sem a certeza de quando poderá finalmente descansar. É o que a maioria das pessoas que eu vejo, né, que trabalham, que ficam horas e horas no trabalho, ficam anos e anos no trabalho, falam que vai se aposentar, e diz que não vai, o governo aumenta e por aí vai, e a gente fica ali na mesma situação, né? Mas na verdade é o que o cenário está distante, né? Exatamente o que o Banco Mundial projeta para o Brasil em 2060. Se nada for feito, o alerta é claro: sem fronteiras, sem reformas, a idade mínima para a aposentadoria pode saltar de 72 anos em 2040 a 78 anos em 2060, né? Vamos ver aqui as perspectivas que o Brasil pode ter, né? O Brasil está envelhecendo muito rápido, em um ritmo bem acelerado, né? Como a Europa ou os Estados Unidos. Enquanto a Europa, né, levou 70 anos para duplicar a taxa de dependência, a proporção de idosos sobre a população ativa. O Brasil pode enfrentar essa mudança em apenas 23 anos, né? Isso significa que teremos menos tempos para ajustar nossas políticas previdenciárias e talvez menos margens de manobra do que gostaríamos. Por outro lado, né, um dado preocupante é que apenas 56% da população economicamente ativa contribuiu para o RGPS, né, que é o Sistema Geral da Previdência Social, em 2020, adotado em 2020. Né? E para entender os países, nos ajuda a entender melhor onde estamos. Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo revelou que 25% dos adultos com 50 anos ou mais que nunca poderão se aposentar devido à sua falta de segurança financeira. Esse dado nos faz questionar: será que estamos caminhando para um cenário semelhante, né? Aqui eu posso dizer que no Brasil a situação é bem complicada em relação à aposentadoria, como que a gente vai se aposentar, porque muita gente trabalha, né? Mas não pensa, tipo assim, que vai chegar na aposentadoria, mas com a aposentadoria do governo do estado não tem nem condição de a gente chegar a algum lugar. E a questão que a gente sempre vai poder
sempre trabalhar, ou então você sempre vai ter seu próprio negócio, né? Para não ficar dependendo do governo, para ficar dependendo disso, para você não ficar dependendo de empresa nenhuma. Infelizmente, muitas pessoas trabalham, eu vejo 70 anos, 80 anos, mas não querem ficar parados, né? Tem pessoas que não gostam de ficar parados, gostam de ficar encostado dentro de casa, sempre quer estar trabalhando para ficar ativamente, né? Em dia, né? Porque muitas pessoas ficam paradas e enferrujam, né, no caso. E outras que não têm condição nem de poder viajar, porque o próprio dinheiro, né? Da aposentadoria do INSS é fraco. Então, mas a aposentadoria, né, tá em risco, né, no futuro, né? Então, tudo que a gente tem que fazer é, claro, né, ter o nosso sonho, claro, né, já se aposentar, né, mas com a idade que o próprio brasileiro coloca, né, e para poder se aposentar, é ruim, né? Entendeu? Aposentado é uma idade muito longa para a condição de vida, né, que a gente não tem, possivelmente, no Brasil, né? Entendeu? Em todos os aspectos, né? Alimentação, qualidade de vida, né? A cidade, a correria. Não tem como a gente envelhecer, né? Ter o resto de vida, né? Tranquilo. Mas é um debate muito interessante, né? Que a gente vai poder estar lançando. Tá certo? Vamos defender ainda mais esse tema, falando muito mais do que vai ser nossa aposentadoria, né? Lá no futuro, né? Como a gente bem sabe, do jeito que está as coisas, do governo, né? É um debate que a gente tem que ser lançado, né? E, como diz, né? O tempo é sempre o recurso, né? Que não temos para desperdiçar. Enquanto refletimos sobre o futuro da Previdência Social, vale a pena perguntar: estaremos prontos para depender exclusivamente do governo em 2060? É uma boa pergunta, né, que a gente tem que debater aqui. E é isso. Comenta aqui e para a gente poder ver, né, como vai ser o futuro da nossa aposentadoria, né, lá na frente. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fala, tá gravando.